Eu agradeço ao professor Ingo. Lembrando, professor, que em matéria de angústia, não é o juiz só de primeira instância que tem, não. Imagine nós 11, que depois, pelo menos em termos de jurisdição, o recurso é para Deus, diretamente. Para se ter uma ideia, nós tivemos na história do Supremo um ministro, o Alberto Torres, o mais jovem ministro do Supremo Tribunal. Ele foi ministro com 29 anos de idade, em 1899, levado pelo então presidente Campos Salles, e ele ficou pouco tempo aqui, relativamente. Ele se aposentou, me parece que em 1907, porque ele se dizia, aspas, eternamente angustiado pela função de julgar em última instância, e foi embora. E, portanto, as angústias são de todos nós que, como lembrado pela ministra Ellen Grace, ao fecundar este processo de discussões, façam que todos os que operam na área jurídica, principalmente os que prestam a jurisdição constitucional, têm que o tempo todo se ver às voltas com problemas gravíssimos que atingem, de um lado, a vida de cada cidadão, e de outro, com a nossa própria consciência técnica de que não ocupamos um cargo exatamente propenso a nada mais do que a prestar justiça no caso concreto, também aqui. Portanto, as angústias são gerais. Mas eu agradeço muito as observações do professor e passo nesse momento, então, a palavra ao professor Luiz Roberto Barroso, também agradecendo pela presença de estar aqui. Senhora ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, eminente senhora ministra Sara Ossio, um prazer estar aqui, senhor embaixador, querido amigo Ingo Sarlet, senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Ellen Grace, senhores ministros do Superior Tribunal de Justiça aqui presentes. Eu tenho muito prazer de estar aqui e participar desta reflexão. E tenho um prazer especial por ser a presidente da Suprema Corte do Uruguai, porque mi madre ha sido criada en Uruguay. Así que en mi casa, cuando yo era niño, se hablaba español. E aprendi um pouco desde esta época antiga e feliz da minha vida. Eu cheguei um pouco atrasado. Devo dizer que é um verso muito bonito do Domingos Pellegrino Júnior, que ele fala assim: partimos exatamente no horário. O destino é que atrasou alguns segundos, pois eu estava no aeroporto pontualmente na hora do meu voo. O voo é que foi cancelado. E eu, então, consegui mudar para o Terminal 2 e peguei um voo da Gol de 11 horas, que saiu às 13h30, de modo que ainda assim consegui chegar a tempo, de modo que eu peço desculpas, mas eu não tive condições de estar aqui antes. Como eu não ouvi a ministra Sara Ossio no início da sua exposição, eu, evidentemente, não posso comentar a parte inicial, embora eu conheça um pouco do modelo uruguaio de controle de constitucionalidade. De modo que, a partir do momento em que eu assisti à apresentação da nossa ministra, eu fiz algumas anotações, e, portanto, gostaria de compartilhar com Sua Excelência e com as pessoas presentes algumas reflexões sobre como alguns temas são tratados no Uruguai e como alguns desses temas são tratados no Brasil, e como, curiosamente, muitos deles estão na ordem do dia, assim lá como cá. O primeiro comentário que eu vi logo ao chegar foi o de que quando a Suprema Corte de Justiça declara, ou pronuncia, melhor diria, a inconstitucionalidade de uma lei no sistema uruguaio, ela comunica ao Poder Legislativo que pode ou não tomar alguma providência a respeito, que é, senhora ministra, uma questão que está posta neste momento no Brasil, como lembrou o professor Ingo Sarlet. Como todos sabem, o sistema brasileiro conjuga de maneira eclética o modelo americano de controle difuso com um aspecto do modelo europeu do controle por ação direta, como há no Uruguai. No caso brasileiro, quando o Supremo pronuncia a inconstitucionalidade em ação direta, só esta decisão já produz a ineficácia da lei dali por diante. Sobre os efeitos falarei logo adiante. Mas quando o Supremo pronuncia a inconstitucionalidade incidentalmente, tal como no Uruguai,
em princípio, aquela decisão só produz efeitos para o caso concreto. Porém, o Supremo comunica também ao Congresso, ao Poder Legislativo, que, como lembrava o professor Ingo, pode, e frequentemente o faz, suspender aquela lei que foi declarada inconstitucional. Há um debate em curso no Supremo, com pedido de vista, em que se discute se a decisão pronunciada pelo plenário do Supremo no controle incidental também não deveria produzir esse efeito erga omnes, ou esse efeito vinculante, ou pelo menos o efeito de gerar a possibilidade de os tribunais inferiores, não seguindo a tese jurídica firmada pelo Supremo, caber reclamação, que é uma forma, um mecanismo pelo qual se tem acesso diretamente ao Supremo se a autoridade das suas decisões estiver sendo violada. De modo que, a propósito desse primeiro tema que a senhora manifestou depois da minha chegada, há também um debate interessante no Brasil sobre o papel que o Legislativo deve ter. O ministro Gilmar Mendes tem sustentado que o papel do Legislativo é meramente dar publicidade à decisão do Supremo, mas que a simples decisão já operaria os efeitos erga omnes e vinculantes, pelo menos para fins de cabimento de reclamação. Um outro tópico que a senhora abordou e que me chamou a atenção foi a questão dos efeitos temporais da pronúncia de inconstitucionalidade. E esse aspecto eu devo dizer que eu não sabia que funcionava assim. No Uruguai, onde percebo que se segue o modelo que nós aqui apelidamos de modelo austríaco, ou o modelo concebido originariamente por Hans Kelsen, pelo qual a decisão de inconstitucionalidade somente produz efeitos prospectivos. A decisão de inconstitucionalidade neste modelo, que não é o nosso, a senhora se referiu à condenatória, mas nós normalmente nos referimos à constitutiva, que a decisão que pronuncia a inconstitucionalidade